Olá, boa tarde. Ninguém pode alterar uma obra artística sem autorização do autor. Isso está previsto na Lei de Direito Autoral. Mas o que fazer quando a obra é modificada? Qual a consequência para quem pratica esse ato? A Lei de Direitos Autorais é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre liberdades de expressão artística, cultural e de comunicação. A discussão é sobre o Conselho Superior do Cinema e a importância da entidade para políticas públicas do setor artístico. Superior Tribunal de Justiça suspende ação penal que envolve filha de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. A defesa pediu que os colaboradores do processo tivessem que apresentar as alegações finais antes dos demais réus. E ainda, combate à violência doméstica. Em Mato Grosso, agressores participam de grupo de reflexão. A gente vê vidas restauradas e isso nos motiva a estar tanto tempo aqui com esse trabalho. O ex-estudante de engenharia baiano Matheus da Costa Meira, de 44 anos, poderá ser solto, beneficiado por um laudo médico. Em novembro de 1999, ele matou 3 pessoas, feriu outras 4 e provocou pânico ao disparar rajadas com uma submetralhadora dentro de uma das salas de cinema do Morumbi Shopping, em São Paulo. Matheus foi condenado a 48 anos e 9 meses de prisão. Está internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador, na Bahia. Matheus foi submetido a um exame de verificação de cessação de periculosidade, com a finalidade de se restabelecer a viabilidade de ele retornar à vida em sociedade. Segundo a perícia realizada, ele se encontra compensado funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique a periculosidade. O Ministério Público do Estado, por sua vez, quer que sejam feitos novos exames. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação penal que envolve a filha de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. A filha de Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, é acusada de peculato e formação de quadrilha. De acordo com o processo, Tatiana de Souza Cremonini e o pai desviaram mais de 7 milhões de recursos públicos entre os anos de 2009 e 2012. O Ministério Público Federal aponta que os crimes teriam relação com o programa de reassentamento de empreendimentos imobiliários em São Paulo. E os desvios eram feitos por meio de pagamentos indevidos a supostos moradores afetados pelas obras viárias. Tatiana Cremonini tinha participação ativa na estrutura criminosa e chegou a incluir as empregadas domésticas dela e até uma funcionária da empresa do marido como beneficiárias das indenizações, embora essas pessoas não morassem na região das obras. A defesa pediu que os colaboradores do processo tivessem que apresentar as alegações finais antes dos demais réus, mas o pedido foi negado nas 2 primeiras instâncias. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, suspendeu a ação, com base em recente entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o réu delatado deve ter garantido o direito de apresentar suas alegações finais após o prazo dado para eventuais corréus colaboradores, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma. O Ministério Público Federal no Maranhão está acompanhando as investigações sobre a morte do líder indígena Guajajara Paulo Paulino, conhecido como Lobo Mau. Ele foi assassinado na sexta-feira na terra indígena Araribóia, em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. O Ministério Público Federal aguarda o resultado das investigações da Polícia Federal para tomar as medidas judiciais cabíveis. A lista dos filiados aos partidos políticos já está disponível no portal do TSE. A apresentação dos nomes à Justiça Eleitoral é prevista por lei. Acompanhe agora na reportagem. Os 32 partidos já enviaram os nomes dos quase 900 mil filiados ao sistema Filia, do Tribunal Superior Eleitoral. A lista já está disponível no portal do TSE. Aquelas pessoas que queiram filiar partido político procuram um partido e preenchem uma ficha de filiação partidária. Os partidos lançam essas informações em um sistema da Justiça Eleitoral,
o sistema de filiação partidária, Filia, e esse sistema é abastecido durante todo o ano e, em determinado momento, encaminhado essas informações à Justiça Eleitoral. O coordenador de registros partidários, autuação e distribuição do TSE destaca a importância do envio dessas informações à Justiça Eleitoral. É essencial para que se oficialize essas filiações partidárias, em especial para fins de comprovação de condição de elegibilidade no momento do registro de candidatura. Lá no momento do julgamento do registro de candidatura, o julgador, sendo o juiz eleitoral ou os próprios tribunais, eles vão buscar as informações dentro do sistema Filia, para ver se o candidato preenche essa condição de elegibilidade de estar afiliado e assim aferir se ele preenche todos os requisitos para ser candidato numa determinada eleição. Ao receber a lista, o TSE verifica se há duplicidade de filiação partidária, ou seja, se alguém está afiliado a mais de uma legenda. Essa prática não é permitida pela legislação eleitoral. A depender da situação, as soluções podem ser distintas. Se a filiação partidária forem em dias diferentes, duas filiações a partidos distintos em dias diferentes, há a prevalência da última filiação partidária e o cancelamento da anterior. Em sendo no mesmo dia, é aberto um processo pelo cartório eleitoral, pelo juiz eleitoral. A pessoa é intimada a comparecer ao cartório eleitoral, assim como o partido político, para esclarecer aqueles fatos e, a partir daí, o juiz tomar uma decisão e determinar qual filiação deve prevalecer naquela ocasião. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal promove uma audiência pública sobre liberdades de expressão artística, cultural, de comunicação e de direito à informação. Quem tem os detalhes e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Evne Araújo. Evne, muito boa tarde para você. Eu queria que você contasse para a gente quem convocou essa audiência. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, a audiência foi convocada pela ministra Carmen Lúcia. Ela é autora de uma ação sobre o tema aqui no Supremo Tribunal Federal. Enfim, vão ser discutidos todas essas questões para embasar a decisão da ministra e também dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal na hora em que este tema for votado no plenário. Bom, a gente analisou toda a estrutura, vão ser 39 pessoas, o encontro vai ser hoje e amanhã, para dar tempo de todo mundo falar. E o tema principal, o objetivo, é abrir uma discussão sobre o Conselho Superior do Cinema e a importância dessa entidade para a formação de políticas públicas no setor artístico. A gente explica melhor agora na reportagem. Os debates da audiência pública vão auxiliar no julgamento de uma ação que tramita na Corte. O partido Rede Sustentabilidade questiona um decreto assinado este ano pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O documento alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema, que saiu do Ministério da Cidadania e foi para a Casa Civil. O documento ainda alterou a composição e o funcionamento do Conselho. Segundo o partido, a decisão do governo pretende estabelecer uma censura pelo esvaziamento do órgão. Durante os 2 dias de audiência, 39 expositores vão falar sobre o tema. Entre eles, José Vicente Santini, secretário executivo do Conselho Superior do Cinema, os cineastas Cacá Diegues e Luiz Carlos Barreto e os artistas Caetano Veloso, Adriana Esteves e Vladimir Brista. A audiência pública será na sala de sessões da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Para quem quiser acompanhar de casa ou do trabalho, a sessão será transmitida pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado discute técnicas de captação de recursos extra-orçamentários. Um projeto elaborado pelo TJPB no ano de 2015 foi apresentado aos membros dos comitês orçamentários. A reunião foi presidida pelo desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, membro do Comitê Orçamentário de 2º grau. O colega magistrado Dr. Fábio José apresentou um projeto de uma cartilha para a captação de recursos extra-orçamentários. E o Judiciário, eu acho que deve implementar todos os esforços para que a gente possa ter esse projeto aprovado. Hoje em dia, a forma de se captar recurso, ela pode ser orçamentariamente, ou seja, por intermédio dos repassos obrigatórios, ou extra-orçamentariamente, por intermédio das transferências voluntárias. Essas transferências voluntárias, para que elas sejam transferidas, para que elas sejam feitas, entretanto,
elas pressupõem o quê? Projetos, inscrições em sistemas de computação para que o órgão, o Tribunal de Justiça, tenha o quê? Tenha acesso a esse numerário e possa fazer valer os projetos que tem em mente. Durante o evento, Gisele Barros, diretora de Economia e Finanças do TJ, foi responsável pela apresentação da realidade financeira orçamentária do Judiciário Estadual nos últimos meses. Essas despesas elas são apresentadas aqui no Comitê Orçamentário em virtude da transparência. Tudo que há no portal da transparência, a gente traz aqui de uma forma consolidada, as receitas e as despesas do fundo, né? Para todos, para que fique de uma forma bem transparente. E no próximo bloco vamos abordar com o advogado a legislação sobre direito autoral. Depois do intervalo, continue com a gente. Fazer a coisa certa para todas as pessoas. Não escolher uns para ser justo, mas para todos. Ninguém é obrigado a comprar nada, seja produto ou serviço, mas existem no mercado duas práticas que acabam induzindo o consumidor a pagar pelo que não quer: a venda casada e a venda embutida. O que muita gente não sabe é que as duas são ilegais e, caso você tenha sido vítima, pode recorrer à justiça. Informação até tem, mas quem consegue enxergar? Nem todas as informações são claras. Eu percebo, principalmente nos mercados, você vê aquelas letras minúsculas. A maioria das lojas, sim, induz ao erro porque não disponibiliza os preços, né, de forma correta nas gôndolas, não coloca os valores reais grandes. Pois é, informação clara e objetiva é o princípio básico do Código de Defesa do Consumidor, que vai caracterizar a boa-fé do fornecedor. Mas, às vezes, o consumidor não é informado de nada. Foi o que aconteceu com a Neuza, que contratou uma empresa de telefonia. A primeira fatura veio com uma surpresa: várias cobranças de serviços que ela não contratou e se sentiu lesada. Muitos serviços que eu não contratei e nunca consegui resolver na empresa, que nem eles sabiam que serviço era aquele e quando eles tinham prestado. Essa é uma prática que às vezes passa despercebida numa negociação. É a chamada venda embutida. Ela é tão ilegal quanto a venda casada, que é quando a compra de um produto é vinculada a outro que o consumidor não tem interesse. Está na lei. Condicionar o fornecimento do produto ou serviço sem justa causa e enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto, além de fornecer serviço sem solicitação prévia, são infrações. E entre as punições previstas são multa, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, interdição, entre outros. O PROCON do Distrito Federal recebeu 579 denúncias de venda casada de janeiro a outubro deste ano. A vinculação de compra de um produto a outro até pode, desde que também se ofereça a opção do consumidor comprar separadamente. Janaína corre de venda casada e explica que nunca aceitou um tipo muito comum: a garantia estendida. Quando a gente faz uma compra de eletrodomésticos, por exemplo, a gente se vê obrigada a ter que levar o seguro a mais, sem ser o seguro da garantia do produto, mas um seguro da loja, né? Eles meio que nos obrigam a fazer isso, né? Aí normalmente eu não acato, eu não compro esse seguro a mais. Se no primeiro momento ele teve a informação de que aquele serviço seria prestado, então está tudo ok. Agora, se ele não teve a informação, é lógico que isso vai ser uma ilegalidade. Então, tanto na venda casada quanto na venda embutida, existe a ilegalidade no momento em que a informação não foi prestada para o consumidor de forma correta. E caso o consumidor se sinta lesado e não consiga resolver com o fornecedor do serviço ou produto, o melhor é fazer uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor, que podem sim aplicar multa, levando em conta o tipo de infração e reincidência. E uma discussão recente nas redes sociais trouxe uma dúvida: até onde vai o direito autoral de uma obra depois que ela é vendida? Saiba agora o que diz a lei. A polêmica começou quando o humorista Carlinhos Maia rabiscou um quadro em um hotel onde estava hospedado em Aracaju.
Na imagem compartilhada nas redes sociais, ele desenha olhos, boca e nariz na tela sem rosto. Obrigado, viu? O hotel permitiu, gente, que eu fizesse. Por isso que eu fiz. O humorista foi criticado na internet por isso, e a pintora da obra disse que vai entrar na justiça contra ele. Para este ilustrador, as pessoas precisam respeitar a originalidade do criador da obra. Você tem vários casos e cada um tem que ser analisado na sua especificidade. Uma restauração, por exemplo, é uma intervenção num quadro, mas está justificada. Agora, no caso dele, uma questão que é uma brincadeira, ali não havia motivo nenhum para interferir na obra daquele modo. É um desrespeito, sem dúvida. Segundo a lei do direito autoral, o autor tem assegurado a integridade da obra e ela precisa ser preservada, não podendo ser modificada sem a devida autorização, mesmo que a pessoa tenha comprado a arte. A lei de direitos autorais aqui no Brasil, que é a 9610 de 98, ela é bem clara com relação a isso. Para fazer qualquer tipo de alteração ou reprodução daquela obra, precisa de autorização do artista e vamos supor que o artista morreu, já não está mais aqui, ele precisa de autorização da família, porque esse direito autoral ele é transferido para a família com a morte do artista. Ainda de acordo com a advogada, existem dois tipos de direito autoral, o patrimonial e o da personalidade. O artista, ele possui todos os direitos sobre essa obra, o direito patrimonial e o direito da personalidade. Quando ele vende essa obra, ele continua com o seu direito de personalidade, passando para o novo proprietário somente a propriedade daquela obra, daquela criação. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado José Walter Galvão. Tudo bom? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, vimos na matéria uma brincadeira, entre aspas, de mau gosto, muito feia a atitude de modificação do quadro, o que provocou aí um problema de descaracterização da obra. Eu queria que o senhor explicasse os impactos jurídicos e se isso pode também ser ampliado para outras áreas, como a literatura, a música. Sim, com certeza. Na verdade, nós temos uma lei de tutela de direitos autorais, a Lei 9.610 de 98, que ela protege sob um aspecto os direitos patrimoniais do autor e sob um outro aspecto os direitos morais do autor. O que ocorre nesse caso é que quando você descaracteriza a obra, como você falou, você está ferindo, na verdade, um direito moral do autor, que é o direito que o autor tem de manter a obra íntegra, é um direito de integridade, derivado do direito de personalidade do autor. O que significa dizer que mesmo que o autor dessa obra tenha vendido essa obra, ou seja, passado para um terceiro esta obra, ele retém o direito de personalidade. A partir do momento que alguém descaracteriza essa obra, faz uma pichação, faz algum tipo de desenho, né, no caso, em cima da obra, está descaracterizando, o que vai gerar para o autor um direito a uma indenização, uma reparação por um dano que a gente chama de direito moral, ou dano ao direito moral do autor. E sim, isso se estende para outros tipos de obras, obras literárias, obras artísticas, obras científicas, que são todas tuteladas pela Lei 9.610 de 98. Então, a mesma descaracterização que acontece numa obra de artes plásticas pode acontecer com um livro, pode acontecer com uma obra cinematográfica, por exemplo. Agora, essa descaracterização em outros campos seria o quê? Usar um trecho de forma indevida, com uma brincadeira inadequada, ou simples Ctrl+V, Ctrl+C, a cópia? A cópia em si, ela vai ofender também um direito moral do autor, mas não exatamente esse direito à integridade do autor. Mas, por exemplo, quando você copia uma obra literária, Ctrl+C, Ctrl+V, como você diz, e diz que essa obra é sua, você está ferindo um outro direito do autor moral, um direito moral do autor, que é o direito de paternidade. O autor ele tem o direito de dizer que aquela obra literária é dele, né? Existe até um filme aí agora sobre a música dos Beatles, né? Que é uma pessoa aí que está utilizando as músicas dos Beatles, dizendo que aquela música é dele, e num determinado momento aparece o pessoal dizendo, não, essa música é minha. Ou seja, está se ferindo ali o direito de paternidade da obra, né? Agora, professor, isso vale independentemente do registro da obra?
Porque hoje, com o advento da internet, com a popularização, com a popularidade da internet, muitas obras ali se perdem no meio do caminho por falta de registro ou não? O registro é sempre bom, ele é uma garantia extra. Mas as obras, elas são tuteladas pela Lei de Direitos Autorais independentemente de registro. Ou seja, a partir do momento que o autor exterioriza a sua obra, um escritor coloca a sua ideia, a sua criação no papel, um diretor de cinema coloca também a sua visão numa tela, a partir deste momento da exteriorização, a obra passa a ser tutelada pela Lei de Direitos Autorais independentemente de registro. Ou seja, existir ou não o registro da obra não descaracteriza a tutela sobre aquela obra. Agora vamos falar de domínio público. É um ramo, eu acho que também desse grande guarda-chuva, que é a propriedade intelectual. Sim, a partir de quanto tempo aquela obra, a música ou o livro, cai no chamado domínio público? Perfeito. Primeiro a gente tem que fazer uma rápida diferenciação aqui sobre terminológica, né? A propriedade intelectual, ela é gênero, né? Uma expressão que indica um gênero, que tem como ramificações, espécies, o direito autoral de um lado e o direito de propriedade industrial do outro lado. São leis diferentes, Lei 9.610 de um lado, Lei 9.276 de outro lado, são coisas diferentes, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de domínio público, a gente tem que entender que para a propriedade industrial existe um prazo específico e para a Lei de Direitos Autorais, outro prazo específico. Tratando especificamente da Lei de Direitos Autorais, aqui a gente está falando de tutela sobre obras literárias, artísticas e científicas, nós temos um prazo de proteção que é de 70 anos, contado de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor, né? Muda quando a obra é anônima ou pseudônima. Existe também um prazo de proteção, mas é contado da publicação da obra, no subsequente da publicação. Então, nós temos sim um prazo que protege os sucessores do autor, que vão ter o direito de usar, gozar e fruir daquela obra por esse prazo de 70 anos, depois que o autor falecer. Aí, caído em domínio público, qualquer pessoa pode fazer uso dessa obra independentemente de autorização. Seria releituras, né? E tudo com crédito. Exatamente, né? Tudo com os devidos créditos, com a devida referência. Claro que nós podemos fazer uso lícito de uma obra, desde que citada a fonte, né, para monografias, para teses. Ok, professor Galvão, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigado, até logo. Você vai ver no próximo bloco, Justiça de Mato Grosso acompanha de perto agressores e vítimas de violência doméstica. Não saia daí, eu volto já já. A gente tem o direito, né, de ir e vir, de ter saúde, de ter educação. Tribunais de justiça de todo o país estão concentrando esforços para a realização de mutirões de julgamento de crimes dolosos contra a vida. Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça instituiu novembro como mês nacional do júri. No ano passado, a iniciativa abrangeu os 27 tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Foram realizadas mais de 3.500 sessões. Se comparar 2018 em relação a 2017, houve aumento de 10% no número de réus julgados. O programa desenvolvido pela Justiça de Mato Grosso determina que agressores de mulheres participem de um grupo de reflexão. No município de Comodoro, as vítimas ainda recebem semanalmente a visita da Polícia Militar pelo projeto Patrulha Maria da Penha. Ações que ajudam na prevenção e no combate à violência doméstica. Edna, que tem 46 anos, foi vítima de ameaças do agora ex-marido. A dona de casa, graças ao programa idealizado pela Justiça Estadual, com apoio da Polícia Militar e da Prefeitura, recebe toda semana visita da Patrulha Maria da Penha, o que a deixa
muito mais segura. Sinto bem melhor, bem segura. Agradeço muito a ele de estar vindo, porque está me ajudando muito. Aí eu fico bem tranquila. Em Mato Grosso, de janeiro a junho deste ano, 21 mulheres foram mortas pelos companheiros. Aqui em Comodoro, neste mesmo período, nenhum caso de feminicídio foi registrado. Só que, infelizmente, mulheres foram agredidas ou ameaçadas. Os policiais passam na casa das vítimas em dias e horários alternados. E eles sempre procuram saber como as mulheres estão, para evitar que agressões ou ameaças se repitam e, assim, até impedir o feminicídio. Também é positivo para a Polícia Militar, porque deixa de ser uma ocorrência a mais que você tem que deslocar em horário crítico, por exemplo. A gente passamos a acompanhar com o intuito de prevenir a ocorrência policial que venha acontecer posteriormente. Eu falo para todas as mulheres, cada homem que se relar a mão pode denunciar, que a polícia está pronta para ajudar. Também faz parte do programa da Justiça Estadual um grupo de reflexão, realizado em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. O juiz, ao analisar o pedido de medida protetiva, determina que o agressor frequente o grupo uma vez por semana, por 2 meses. Eu passo a ter agressores conversando, identificando as causas comuns, que não sou só eu que tenho esse pensamento machista, esse pensamento de propriedade em relação a essa mulher, e juntamente com uma psicóloga, eles são direcionados a perceberem que há uma outra forma de conduzir aquela situação, é um grupo de reflexão. Então a gente vê vidas restauradas e isso nos motiva a estar tanto tempo aqui com esse trabalho. E a gente percebe porque no final das 8 sessões eles falam assim, doutora, a gente mesmo que terminou, a gente pode continuar vindo nas reuniões? Laudinei é casado com a Pamela. Ele foi acompanhado pelo programa e é a prova de que o judiciário está indo além do papel de sentenciar, está resgatando a paz nas famílias. Mudou tudo, né? Tudo diferente. Depois da reunião, a reunião foi uma coisa boa pra gente, né? Deu uma oportunidade pra gente tentar mudar, né? Meu marido, para mim, agora, de hoje em diante, nós não briga mais, nós vive bem. Graças a Deus também. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.